segredo de Morro Alto. A chuva batia incessantemente nas janelas da pequena cidade de Morro Alto, um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas estavam desertas, exceto por algumas poças que refletiam as luzes difusas dos postes. O som da água escorrendo pelas calhas se misturava ao farfalhar das folhas nas árvores, movidas pelo vento frio que assobiava entre os edifícios abandonados. A cidade parecia suspensa, mergulhada em uma quietude opressiva, onde cada passo ecoava como um lamento distante. O investigador André Costa entrou na cidade com um senso de desconforto crescente. Sua experiência o fizera acostumar-se a ambientes tensos, mas havia algo no ar de Morro Alto que o incomodava profundamente. A névoa que envolvia as casas e o cheiro da terra molhada faziam a cidade parecer uma fotografia em preto e branco, onde o passado e o presente se confundiam em uma neblina de mistério. O som abafado dos seus passos sobre a calçada enlameada era o único indício de que ele estava realmente ali. Ele se dirigiu à casa de Elisa Almeida, a mulher desaparecida. Ao abrir o portão enferrujado, o ranger das dobradiças foi como um grito de aviso. A casa estava vazia, mas o silêncio dentro dela era denso, como se algo ainda estivesse preso nas paredes. Ele percorria os cômodos lentamente, observando cada detalhe. O quadro torto na parede, a mesa de café com um livro deixado aberto, as cortinas pesadas que mal se moviam com o vento. Tudo indicava que Elisa havia saído de sua casa de repente, sem avisar ninguém. Mas por quê? E onde estava ela? O investigador fez uma pausa diante da janela da sala de estar, olhando para fora, onde a chuva caía incessante. Naquela cidade, os olhares eram como portas trancadas. Ninguém parecia querer dizer algo mais do que o necessário. O agente sentia a pressão crescente. Algo estava errado ali. Não era apenas o desaparecimento de uma pessoa. Era o que a cidade estava escondendo. O primeiro morador que ele abordou foi o padeiro, um homem de rosto cansado, com olheiras profundas. Seu nome era Carlos, e ele estava nervoso desde o momento em que o investigador entrou na loja. Quando André perguntou sobre Elisa, Carlos balançou a cabeça, olhando para o chão. Ela nunca foi de sair sem avisar. Tem algo estranho nisso tudo, disse ele, mas evitava olhar nos olhos de André. O investigador sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo mais na voz do homem, algo que indicava que ele sabia mais do que estava dizendo, mas como todos em Morro Alto, não queria se envolver. A chuva continuava a tamborilar nas telhas, como se a cidade estivesse se fechando em torno dele. No dia seguinte, André foi à Praça Central, um local que Elisa frequentava para suas caminhadas. O lugar estava deserto, exceto por um vendedor ambulante que cobria seus produtos com panos. Quando André se aproximou, o vendedor olhou-o com desconfiança. "Você viu alguma coisa estranha? Alguém que tenha visto Elisa recentemente?" perguntou André. O homem hesitou, sua respiração se tornando mais pesada. "Ela passou por aqui. Sim, mas não foi nada estranho." Ele mordeu o lábio inferior, como se quisesse dizer mais, mas algo o impedia. André sabia que estava diante de uma teia de mentiras. Cada pessoa que ele entrevistava parecia esconder mais do que revelar. As respostas evasivas eram como pistas soltas, sem sentido. Ele estava começando a perceber que a verdadeira história de Morro Alto não estava apenas no desaparecimento de Elisa, mas em algo mais profundo, mais obscuro, algo que a chuva não conseguiria apagar. A cada passo que dava pela cidade, o investigador sentia o peso da pressão crescente. Mas ele não podia deixar o caso ir por água abaixo. Havia algo mais que as palavras não diziam. Algo estava prestes a ser revelado. Mas o que seria? A chuva não cessava. Às vezes, parecia que a cidade de Morro Alto estava sendo dilacerada por um eterno dilúvio, como se a natureza em si estivesse tentando limpar os segredos que a terra mantinha há muito tempo.
O som das gotas batendo no telhado da delegacia parecia um metrônomo, marcando o tempo de uma busca cada vez mais desesperada. André Costa sabia que não podia se deixar consumir pela atmosfera pesada que o cercava. Ele precisava continuar, precisava entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, o investigador se dirigiu à casa de Elisa mais uma vez, agora com mais uma pista em mãos. O nome de um amigo próximo de Elisa, Miguel Martins. Ele morava no extremo oposto da cidade, em uma casa isolada na beira do bosque. André sentiu uma estranha sensação de déjà vu enquanto dirigia pela estrada lamacenta, seus pneus fazendo ruídos abafados na água acumulada. Os edifícios desapareciam aos poucos, deixando a estrada deserta, apenas o som da chuva quebrando o silêncio de forma quase ensurdecedora. Quando chegou à casa de Miguel, ele foi recebido por um homem de estatura alta, com cabelo grisalho e um olhar que parecia já cansado da vida. Seus olhos estavam vazios, como se estivesse preso a um lamento silencioso. O homem parecia estar esperando por alguém, mas não parecia saber o que exatamente dizer. Eu sou o André Costa, investigador. Estou investigando o desaparecimento de Elisa Almeida. Você sabia algo sobre isso? Perguntou André com uma calma calculada, tentando sondar as reações do homem. Miguel olhou para ele com um olhar distante e hesitou. A respiração dele estava mais pesada, como se estivesse tentando controlar algo que ameaçava escapar. Eu não sei. Ela não tem aparecido por aqui faz dias. Não sei o que aconteceu, mas algo me diz que não foi normal. André deu um passo à frente, observando a expressão de Miguel. O que você quer dizer com não foi normal? Miguel desviou o olhar e começou a andar de um lado para o outro pela sala, como se tentasse organizar os pensamentos. Ela estava diferente nos últimos tempos, mais quieta, mais distante, mas eu achei que fosse coisa da cabeça dela. Elisa, ela tinha seus próprios fantasmas. André notou a expressão de culpa nos olhos de Miguel. O homem parecia querer falar mais, mas algo o impedia. O investigador sabia que estava perto de algo importante, mas não conseguia ainda encontrar as palavras para forçar Miguel a falar. O peso da tensão entre eles era palpável, como se a chuva do lado de fora tivesse inundado o ambiente também. Você lembra de algum lugar onde ela costumava ir sozinha? Alguma coisa que ela mencionou antes de desaparecer? André insistiu, tentando captar a mínima reação. Miguel parou de caminhar e fixou o olhar no investigador. A última vez que a vi, ela estava indo até a velha fábrica de cerâmica no fim da rua, mas ninguém vai lá há anos. Está fechada, abandonada. Não sei por que ela teria ido lá. A chuva torrencial batia forte nas janelas quebradas da velha fábrica, mas o som não conseguia abafar o crescente peso da tensão no ar. Cada passo de André na construção parecia mais um desafio contra o tempo. Ele sabia que estava perto de descobrir algo importante, algo que poderia mudar tudo sobre o desaparecimento de Elisa. Mas o lugar, com suas sombras dançantes e seu cheiro de decadência, parecia ocultar mais segredos do que ele poderia imaginar. O eco de seus passos era a única companhia, até que, de repente, um sussurro cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Era baixo e urgente, vindo de um canto escuro. Você não deveria estar aqui. A voz tremia, mas não era de medo. Era de quem sabia algo que deveria permanecer escondido. André se aproximou, cauteloso. Quem é você? Sua voz era firme, mas a sensação de que estava sendo observado o fez manter os sentidos alerta. Do canto sombrio, uma figura surgiu lentamente. Era uma mulher de pele pálida, com olhos que brilhavam na penumbra. Ela não era uma moradora qualquer de Morro Alto. Raquel, como se apresentou, parecia carregar o peso de um segredo enterrado. Eu vi o que aconteceu com Elisa, vi o que ela se tornou e sei o que vocês estão tentando esconder. André deu um passo à frente, o instinto de investigador despertado. O que aconteceu com ela, Raquel? O que você sabe? Ela olhou para ele com olhos carregados de pânico.
Não vai acreditar. Mas Elisa não foi levada. Ela se entregou para ele. O ar ao redor de Raquel pareceu gelar, como se algo obscuro estivesse prestes a se materializar. Ele pressionou, tentando manter a calma, mas o medo que emanava dela o fazia questionar tudo. Quem é ele? O que você viu? Raquel hesitou por um momento, a respiração ofegante, mas, finalmente, as palavras saíram como um suspiro abafado. Ele não é humano, André. Não é o que parece. Ele tem olhos vermelhos e ele controla as mentes. Ele estava ali, com Elisa, falando coisas que ela não devia ouvir. Ela olhou para ele, tentando encontrar algum sinal de compreensão. Eu vi de longe, mas depois disso, não consegui mais ficar. A fábrica, a sala secreta, você precisa entender, eles estão todos envolvidos. A revelação caiu como uma bomba. Ele não sabia o que era mais assustador, a ideia de um ser com poderes sobrenaturais ou a implicação de que os próprios moradores estavam envolvidos naquele mistério. Você está me dizendo que eles estão controlando as pessoas de Morro Alto? André perguntou, quase sem acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. Raquel deu um passo atrás, quase trêmula, mas firme em sua resolução. Sim, e se você não parar isso, vai ser tarde demais. Eles não são o que parecem. Não são humanos. O caminho de André estava claro agora, mas também mais perigoso. Raquel, ainda assustada, o conduziu até um acesso escondido dentro da fábrica. A entrada estava camuflada por uma pilha de entulho, mas quando ela a revelou, André soube que não havia mais volta. A sala secreta estava ali, em algum lugar, aguardando ser desenterrada. Ao entrar, a atmosfera de desolação e mistério se intensificou. A sala era um labirinto de paredes de concreto, cobertas de manchas antigas e equipamentos de laboratório enferrujados. Mas ao fundo, André viu algo que lhe fez o coração acelerar. Um diário, parcialmente queimado, mas ainda legível. Ele o pegou com cuidado, sentindo a gravidade do momento. As anotações falavam sobre experimentos clandestinos, controle mental e manipulação emocional. Uma página chamou sua atenção. Os testes estão avançando. O controle é quase total. O poder sobre as mentes é inédito. A fase final começa com o desaparecimento de um voluntário. Elisa será a próxima. Era um plano macabro. Morro Alto havia sido transformada em um campo de testes humanos. E Elisa, a chave para todo o mistério, estava no centro disso. Mas quem mais estava envolvido? Com o diário em mãos, André procurou Miguel, o único que poderia ter informações mais concretas. Quando o encontrou, o clima era pesado, a tensão palpável. Miguel parecia saber mais do que estava disposto a contar. Você sabe o que está acontecendo, Miguel. Preciso que me diga a verdade. A voz de André era dura, mas a urgência no ar não podia ser ignorada. Miguel, aparentemente sem escolhas, olhou para André com um olhar carregado de arrependimento. Eu sabia, mas não pude fazer nada. Eles me ameaçaram. Todos nós que ficamos fomos parte dos experimentos. Parte de que experimentos? André pressionou. Miguel olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Eles nos controlam. Nós não somos mais nós mesmos. O homem com os olhos vermelhos, ele nos controla, nos manipula. E Elisa, ela foi a última. Ela foi escolhida, mas também se tornou um símbolo de resistência. O que eles fizeram com ela foi uma tentativa de fazer dela uma arma. André sentiu um frio na espinha. Raquel estava certa. Elisa não estava desaparecida porque foi sequestrada. Ela se entregou, porque sabia que havia algo muito maior acontecendo. Raquel, ela também está envolvida, não é? André perguntou, sua mente fazendo as conexões rápidas. Miguel acenou com a cabeça. Ela foi uma das primeiras vítimas, mas ela não lembra. Eles apagaram sua memória, mas agora ela está começando a recuperar as lembranças. E com isso, a verdade sobre o que realmente aconteceu aqui.
Com essas palavras, o ciclo de mentiras e manipulações parecia se fechar, mas algo maior ainda estava por vir. André, Miguel e Raquel se reuniram na sala secreta, cientes de que o confronto final estava iminente. O líder dos experimentos, o homem com os olhos vermelhos, agora revelou sua verdadeira face. Ele era mais do que um simples manipulador mental. Ele era parte de algo muito maior. Uma organização secreta com raízes profundas na cidade, que visava o controle total da mente humana. O confronto que se seguiu foi caótico e imprevisível. O homem com olhos vermelhos usou seus poderes para tentar controlar a mente de André, mas Miguel e Raquel, agora com a memória recuperada, resistiram, dando-lhe a chance de atacar. Eles destruíram os equipamentos que alimentavam o poder do líder, quebrando seu controle sobre a cidade. Mas antes de desaparecer, o homem com os olhos vermelhos fez uma última revelação. Vocês não sabem o quanto isso foi apenas o começo. O controle não acaba aqui. André sabia que, apesar de derrotar aquele grupo, a batalha pela liberdade de Morro Alto estava longe de terminar. A cidade, agora, seria livre para escolher seu próprio destino. Mas ele também sabia que uma nova jornada começava. Com o mistério desvendado e a verdade exposta, Morro Alto começaria a se curar, mas as cicatrizes dos experimentos jamais seriam completamente apagadas. E André, finalmente em paz consigo mesmo, sabia que havia cumprido sua missão, mas que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. I know it, but what am I to do?